Primeiro, queria te agradecer, viu, Nilmar, por ter aceito o nosso convite e também ao Rubens pela indicação. Gostaria mesmo de agradecer vocês. O webinário com o Rubens foi ótimo. Eu tenho certeza que hoje também a gente vai aprender bastante com você. Para quem não conhece o Nilmar, ele é bacharel em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, doutorado em Biologia Celular e Molecular, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, e fez um período de sanduíche na Université Laval, do Canadá, e fez pós-doutorado na Unifesp e no Seattle Children's Research Institute. Então, eu queria te dar... A gente vai conversar sobre transformando para se adaptar, e eu espero que vocês tenham uma excelente conversa. E para quem está perguntando como é que vai funcionar essa conversa, a gente vai conversar com o Nilmar por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, a gente vai abrir para questões e depois ele volta para conversar mais um pouquinho com a gente. Então, Celso, a gente não está vendo você nesse primeiro momento, a gente vai só ver o Nilmar, mas se você quiser falar diretamente com ele, conversar com ele nesse momento de interação, eu posso passar a voz e a câmera também, áudio e vídeo, e liberar para você, tudo bem? Então, seja bem-vindo, Nilmar. Espero que você tenha uma boa noite com a gente. Obrigado, Ju. Eu queria agradecer você, né, e o Rubens pela indicação, e você, obviamente, por ter aceitado a indicação. E queria dizer que eu estou um pouco rouco e tudo mais, porque eu tive uma gripe muito pesada, mas eu acho que todo mundo vai conseguir me ouvir bem e que eu vou me esforçar. Eu posso fazer o share da tela já? Acho que já, né? Pode, já tem gente perguntando o que são mudanças pós-traducionais lá no Facebook, então já a gente vai responder, eu acho, viu? Exatamente. Eu acho que eu não vou conseguir ter meu mouse aqui, acho que vai ficar complicado. Tem alguma... Não está aparecendo. Tem uma tela, se você quiser, você pode passar no seu próprio teclado, né? Na setinha de baixo. Mas eu queria ter o cursor aqui, pelo menos para apontar alguma coisa. O meu está aparecendo aqui. Você quer um laser point? Não vai dar. Ele tem no share aí, se você clicar no share de volta, em cima ele tem essas ferramentas. Tem isso aqui. Você tem duas telas, Nilmar? Acho que agora eu vou com o mouse. Não, uma só. Peraí, tá difícil aqui, Ju. Não tem problema, a gente aguarda, fica tranquilo. Aqui tá, acho que é melhor eu parar o share aqui. Tudo bem. Remote control, é isso? Normalmente você consegue sem mexer muito nele, assim, não tem nenhum problema não. Lembra que você estava rolando? Eu vejo o meu cursor. Vê se você consegue. Só um minutinho, tá, gente? Você quer parar o compartilhamento? Porque senão vai ficar ruim depois para mostrar. Tudo bem. Então, vou parar o compartilhamento. Melhor você parar, porque tá ruim aqui no mouse. Tudo bem, vou parar aqui, vou compartilhar a minha, vou parar. Isso. Tenta de novo. Vamos ver se você consegue aí. Share. Desktop, ok. Você tá vendo aí o seu, né? Tá vendo ele aí em cima? Sim, aqui eu vejo, só quando eu dou o modo apresentação que aí meu mouse desaparece. Mas se eu clicar aqui no mouse, ele vai ficar... Quer tentar mais uma vez? Vai, vamos ver. Sumiu de novo? Sumiu. Você está no Macintosh, né? Isso. Deixa eu pensar o que você pode fazer. Você quer que eu passe a apresentação para você? A apresentação eu consigo passar, tranquilo. É só o mouse mesmo que eu queria para apontar algumas coisas, mas tudo bem. Mas aí você tem uma opção, na própria sua tela, existe uma forma de você ter uma luzinha vermelha na própria tela onde você está compartilhando. Se você escolher, existe uma forma de você marcar e existe uma forma de você apontar. Tem várias ferramentas em cima, no compartilhamento.
Tá, tem uma Spotlight, isso. Isso, testa para você ver. Às vezes no Macintosh não funciona. Engraçado, aquele dia a gente testou e funcionou, né? Pois é. Mas tudo bem. É assim... Não, não vai dar, não, Ju. Tudo bem, vamos... Eu não consigo nem selecionar ela. O que você precisa selecionar? Essas ferramentas? Ela eu aperto, mas não está indo. Mas o que você quer apontar, você tem como descrever? Tem, tá. A gente vai. Então, se puder voltar na tela inicial, então. Você quer voltar? É só você voltar no seu computador mesmo. Tá voltando. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui de volta. Colocar de novo, que aí eu... Tudo bem. Aí eu acho que vai. Ok. Estou tentando parar aqui, mas eu acho que está com algum problema aí. Vamos lá, de novo. Ok. Agora sim. Conseguiu? O share, então. Ok. Vamos lá. Então tá. Depois de alguns probleminhas técnicos, né? Bom, que eu estava dizendo, primeiro eu queria agradecer, né, Ju, pela oportunidade de falar um pouco de um assunto que, pelo feedback que a gente teve das pessoas que se inscreveram, muitos ou nunca ouviram falar de modificações pós-tradicionais ou têm algum interesse. Então, é um assunto que poucas pessoas estudam, né, realmente, e apesar de parecer uma coisa muito específica, é algo que tem um impacto muito grande de esse processo. Então, por que eu escolhi esse título, Modificando para se Adaptar? É que, através dessas modificações pós-tradicionais, células e determinados organismos, eles podem se adaptar a determinadas situações para que eles possam sobreviver. Então, antes de falar especificamente de modificações pós-tradicionais, é importante a gente lembrar que no processo de tradução, a gente sempre tem, partindo de um gene, que nada mais é do que uma sequência de DNA que vai conter uma informação, que, né, vai poder gerar uma proteína. Esse gene, através do processo de transcrição, ele vai gerar um RNA mensageiro, que depois, pelo processo de tradução, vai gerar uma proteína. Então, se a gente pensar, por exemplo, cada gene vai dar origem a uma proteína e levar em consideração o genoma humano, né, que tem em torno de 25 mil genes, a gente poderia esperar que nós, seres humanos, conseguimos produzir pelo menos 25 mil proteínas, né? Obviamente que a gente sabe que existem algumas exceções, esse número ele pode ser maior. E essas 25 mil proteínas, elas sempre vão ser produzidas a partir de um conjunto único de 20 aminoácidos, né, para a maioria dos organismos. Então, essas proteínas ou esse repertório, ele vai ficar limitado a esses 20 aminoácidos que podem se combinar de diferentes maneiras para gerar diferentes proteínas. Porém, para uma maneira de você expandir esse repertório ou até mesmo você facilitar a produção de proteínas ou interação de proteínas com proteínas para formar determinados complexos, os organismos eles evoluíram um mecanismo de modificações pós-tradicionais, que nada mais são do que modificações químicas que acontecem nas proteínas depois que elas são traduzidas. Ou seja, só depois de todo esse processo que eu falei anteriormente, que você vai poder ter a adição de modificações pós-tradicionais. E com a adição dessas modificações, você pode então expandir esse repertório que eu falei anteriormente, e com isso você pode gerar proteínas que vão interagir com outras proteínas, formando complexos que vão regular vias celulares, etc. E quando a gente fala de modificações pós-tradicionais, já são descritas mais de 200 tipos de modificações pós-tradicionais.
E aqui eu trouxe para vocês, só para ter uma ideia, as principais modificações. Então, a gente tem fosforilação, por exemplo, lipidação, glicosilação, acetilação, sumoilação, metilação, hidroxilação e ubiquitinação. Provavelmente, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, pelo menos, na fosforilação, que é uma das modificações pós-tradicionais mais estudadas e que foi a primeira a ser descrita, né, na década de 60. Então, e ela também está, se a gente lembrar dos livros, textos de biologia celular, né, a gente vai ter aquelas vias enormes sendo reguladas por fosforilação, né? E, porém, o foco que eu vou dar hoje nesse webinário vai ser falar um pouco do papel da acetilação, que hoje já se fala que a acetilação ela já é um rival, né, da fosforilação, porque tem se descoberto que a acetilação ela pode também estar presente numa extensão do mesmo tamanho da fosforilação. Então, quando a gente fala de acetilação, né, proteica, o que ela é? É uma modificação pós-tradicional, obviamente, que vai ocorrer através da adição de um grupamento acetil, que eu estou mostrando aqui em verde para vocês, e esse grupamento ele vai ser adicionado num aminoácido específico, que é a lisina. Ele pode ser adicionado também em alguns outros aminoácidos, mas principalmente na lisina. E uma vez que ele é adicionado, né, que você tem acetilação, o que isso pode causar? Isso vai causar principalmente a neutralização da carga positiva da lisina. Então, para aqueles que não sabem, a lisina é um aminoácido que tem uma carga positiva, e o fato de você adicionar o acetil, você vai fazer com que ela tenha uma carga neutra. Obviamente, pelo fato de você colocar esse grupamento acetil, você vai alterar o tamanho dessa lisina, e também você pode alterar a hidrofobicidade da proteína, dependendo de onde essa lisina vai estar na estrutura da proteína, né? E quando a gente fala de acetilação, ela foi descrita, né? Vou falar depois para vocês, mas o fato de ter essa acetilação presente na lisina faz com que, através dessas modificações que eu disse anteriormente, você possa alterar, por exemplo, a atividade enzimática de algumas proteínas, de algumas enzimas. Então, aqui nesse esquema, o que a gente pode ter é uma enzima, quando ela está acetilada, ela vai ficar num estado inativo, e após a remoção dessa acetilação, ela vai se tornar um estado ativo e poder, então, degradar os substratos que ela é específica e gerar os produtos. Ela também pode, quando você tem acetilação, influenciar a interação de proteínas-proteínas. Então, é muito importante, durante a formação de complexos proteicos, que a gente tenha a acetilação de determinadas lisinas em determinadas proteínas que favoreçam essas interações. E, por último, também, o fato de você ter uma acetilação, isso cria como se fosse um sítio de ligação para outras proteínas que são específicas para interagirem com essa acetilação, né? E com isso, após essa interação, ela pode levar essa proteína para determinado compartimento celular, ou então até mesmo levar para degradação, etc. Então, tudo isso pode levar a alterações em diversos processos celulares, porque a gente sempre tem que lembrar que essas proteínas, de maneira geral, elas vão estar regulando processos celulares. Então, regular ou acetilar determinada proteína, você pode, então, consequentemente, alterar processos celulares. E a primeira vez que a acetilação foi descrita, isso acho que a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, foi a acetilação nas estonas, que isso ocorreu em 1963. E qual é o impacto da acetilação nas estonas? Principalmente está relacionado com a regulação da transcrição gênica através da modificação da estrutura da cromatina. A cromatina, para aqueles que não sabem, nada mais é do que o nosso DNA, né, que ele vai interagir com as estonas, né, que são proteínas globulares, e vai formar essa estrutura que pode estar em dois estados principais. Um estado compactado, onde as lisinas dessas estonas, que eu estou mostrando aqui na parte de cima, elas não estão acetiladas. E esse estado compactado, ele é atingido
porque o DNA tem uma carga negativa e as estonas, de maneira geral, têm uma carga positiva. Então, negativo com positivo vão interagir e eles vão ficar compactados. Quando você tem um estado onde essas lisinas das estonas são acetiladas, e lembrando que eu disse no início que a acetilação vai neutralizar a carga da lisina, essa interação da carga negativa do DNA com a carga positiva da estona, ela vai ser enfraquecida, fazendo com que a cromatina ela fique relaxada, e com isso você tenha uma transcrição gênica, ou seja, você favorece com que a maquinaria de transcrição se ligue nessas regiões do DNA ou da cromatina e promova a transcrição gênica. Então, isso era o que se sabia, né, na década de 60 e é o que vinha se estudando até mais ou menos 10 anos atrás. O foco foi muito em cima da regulação da transcrição gênica. Porém, com o advento de várias tecnologias de proteômica, não vou, obviamente, ter tempo de entrar em detalhes disso, mas para aqueles que não sabem, tem um webinário, né, sobre proteômica, quem quiser assistir, né, na rede de pesquisadores. Mas, basicamente, essas técnicas de proteômicas, elas permitem com que você identifique determinadas proteínas. E com o avanço dessas tecnologias, foi possível identificar outras proteínas que não as estonas, também acetiladas. Então, verificou-se que várias proteínas, centenas, na verdade, de proteínas de determinados organismos, elas também poderiam ser acetiladas. E aí começou-se a descrever o repertório dessas proteínas acetiladas de vários organismos, e é o que a gente hoje chama de acetiloma. Então, acetiloma é como se você pegasse todas as proteínas, por exemplo, de uma bactéria, fizesse uma espectrometria de massas e dissesse, ó, essa proteína X, ela é acetilada em tal lisina, essa proteína Y é acetilada na lisina tal. E hoje já se sabe o acetiloma de vários organismos, então a gente tem o acetiloma de plantas, como por exemplo o trigo, de insetos, bactérias, fungos patogênicos ou não patogênicos, de vermes, como o xistosoma, que é causador de cistostomose, protozoários, como Toxoplasma gondii e Plasmodium, que causa malária, e também de várias células. E o que se verificou nesses acetilomas é que, apesar dessa diversidade de organismos, né, que a gente pode verificar aqui, é que a acetilação estava presente em proteínas de diferentes compartimentos celulares. Então, em proteínas do núcleo, do citoplasma, da mitocôndria, etc. E o mais interessante é que verificou-se também que as proteínas que eram acetiladas, elas estavam envolvidas em processos como metabolismo, estresse oxidativo, reparo de DNA, tradução, expressão gênica, ou seja, são processos celulares extremamente importantes para qualquer ser vivo, né, para que ele possa se adaptar em determinadas situações e, obviamente, também para manter a função celular básica para que ele possa se reproduzir, as células se multiplicarem, etc. Então, isso foi muito interessante, esse achado, porque imaginava-se que, pelo fato de você ter organismos totalmente diferentes, a acetilação ela não seria tão conservada. Então, verifica-se que ela é, sim, conservada e pode regular mecanismos importantes. E aí, quando a gente fala na questão de se adaptar, a gente pode pensar algumas situações, e principalmente em situações relacionadas com doenças. Então, por exemplo, se a gente pensar em fungos, que são organismos que podem causar doença no ser humano, então a gente vai ter formas desses fungos que vão infectar o ser humano e formas que não são infectivas. Mas para que esse fungo ele passe de uma forma não infectiva para uma forma infectiva, que é no caso de um micélio para uma levedura, ele precisa alterar muito o seu metabolismo, a sua morfologia. A gente pode ver claramente que eles são bem diferentes, essas formas, e tudo isso vai envolver modificações de processos celulares. Consequentemente, a gente pode imaginar que a acetilação ela tem um papel importante nesse processo, já que, como eu disse anteriormente, ela está presente em processos relacionados com isso. A mesma coisa quando você imagina um patógeno migrando em diferentes órgãos do ser humano. Cada órgão vai ter uma característica específica. Então, esses patógenos eles vão ter que se adaptar a essas situações. E aí, de novo,
nesse processo a acetilação ela é importante. E por último, que é uma coisa que, né, tem um impacto muito grande também na saúde pública, né, seria a formação de tumores ou, né, de câncer no ser humano. Então, o que a gente sabe é que as células, né, que podem dar origem a tumores, a característica delas é que elas se multiplicam muito rapidamente e, com isso, elas precisam, se você pensa que ela precisa se multiplicar rapidamente, ela precisa de muita energia, ou seja, o seu metabolismo precisa ser acelerado, ela precisa se replicar, então o ciclo celular dela precisa se aumentar, e aí, de novo, a gente volta na ideia de que a acetilação então, tem um papel relevante nesse processo. Então, a gente consegue ver que, apesar de a acetilação ela acontecer num único aminoácido, e pode acontecer em proteínas específicas, quando a gente olha como um todo, ou seja, partir do micro para o macro, né, a gente consegue ver claramente que o impacto dela vai ser muito grande, apesar de a gente imaginar que não, né? Mas aí, obviamente, que esses organismos eles precisam regular esses níveis de acetilação, ou em uma determinada situação eles precisam diminuir ou aumentar, isso vai variar dependendo, né? E como que é feita essa regulação? Então, a regulação da acetilação ela é feita através do balanço da atividade de duas famílias de enzimas. Uma família que é chamada de lisina-acetiltransferases, que elas vão promover a acetilação, como o próprio nome dela diz, elas vão transferir o acetil para as lisinas, e uma outra família que são as lisina-desacetilases, que elas vão promover a desacetilação, ou seja, elas vão remover a acetilação das lisinas, e com isso, através do balanço dessas duas famílias de enzimas, os organismos conseguem dizer, ó, agora eu preciso aumentar a acetilação, então as acetiltransferases vão agir mais. Agora eu preciso diminuir, então as lisinas desacetilases precisam atuar de maneira mais potente, vamos dizer assim. E aí eu queria dar ênfase para as lisinas desacetilases, falar um pouco mais delas, e dizer que existem duas classes principais de lisinas desacetilases. Uma que a gente chama de zinco dependentes, ou seja, são proteínas que precisam ter o zinco para funcionar, e as que são dependentes de NAD, ou que a gente chama de sirtuínas, né? E aqui é importante destacar o papel das sirtuínas. Por quê? Porque as sirtuínas, elas são proteínas que a gente pode chamar de proteínas, enzimas multifuncionais. E elas estão presentes desde bactérias até humanos, e através da atividade de desacetilação, elas conseguem regular vários processos celulares, como expressão gênica, metabolismo, reparo de DNA, ciclo celular, e até mesmo elas estão envolvidas com envelhecimento. Então, assim, provavelmente você já devem ter ouvido falar, é muito bom você tomar uma taça de vinho e tal, porque isso, né, faz bem para a saúde. E o fato de se aconselhar isso é porque no vinho a gente tem uma substância que é chamada de resveratrol, e esse resveratrol ele ativa as sirtuínas, e como elas estão envolvidas nesses processos, então isso pode favorecer, né, a questão do envelhecimento, principalmente. Então, com isso a gente consegue ter uma ideia de como a acetilação pode impactar as coisas e quem são as principais proteínas que podem regular esses níveis de acetilação. E aí, trazendo um pouco, então, para o nosso contexto, assim, a gente pensar, tudo bem, a acetilação, ela regula isso, regula aquilo, mas como que a gente pode explorar isso para tratar de determinadas doenças, né? Então, aqui, óbvio que eu poderia trazer diversos exemplos que a gente tem o papel da acetilação sendo explorada para tratar determinadas doenças, mas eu escolhi, de novo, o câncer, só para vocês terem uma ideia, então, e também pelo fato de já terem alguns fármacos que estão disponíveis para tratamento baseados nas enzimas que regulam a acetilação. Então, se a gente pensar no câncer como um todo, olhando aqui para esse painel direito, a gente vai ter sempre uma célula normal, ela vai, através de mudanças epigenéticas e alterações na expressão, ela pode se tornar uma célula, né, cancerígena, e a partir do momento que essa célula, né, se transforma, ela vai começar a se multiplicar, como eu disse lá no início.
Para que ela se multiplique, então, de novo, ela vai ter que alterar o seu metabolismo, vai ter que alterar o seu ciclo celular, para depois ela chegar ao ponto em que você pode ter a formação de um tumor e tudo mais. E aí, tudo isso, se a gente pensar na acetilação, a acetilação, como eu disse lá no início, ela pode regular, então, a estrutura da cromatina, o que vai favorecer a expressão gênica. Elas podem regular proteínas que vão estar envolvidas na regulação do ciclo celular, como, por exemplo, aqui a P53, que é uma proteína altamente estudada em câncer, e ela pode ser acetilada, e outras proteínas que vão estar envolvidas nesses outros processos de interação de proteína, localização e etc. Então, se a gente pensar que uma doença como o câncer, ela pode se desenvolver através de alterações nos níveis de acetilação, a gente pode imaginar, ok, então, se a gente inibir ou ativar as enzimas que regulam os níveis de acetilação, que são, por exemplo, são as acetiltransferases que eu disse lá no início, que aqui a gente chama de RATs, e as deacetilases, a gente poderia, então, combater essas determinadas doenças, né? E é exatamente isso que os pesquisadores tentam fazer, identificar compostos que possam agir especificamente nessas proteínas e, consequentemente, afetar a acetilação e aí poder tratar as doenças. Tem o papel dessas enzimas também em diabetes, por exemplo, mas eu trouxe, como eu disse, só um exemplo aqui do câncer. E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma tabelinha com alguns compostos, ou fármacos, a gente pode dizer, que são inibidores dessas enzimas que regulam a acetilação e que alguns já estão até aprovados aqui, como, por exemplo, o vorinostat, né, que já foi aprovado pelo FDA, o belinostat. São drogas que já são utilizadas para o tratamento de determinados tipos de câncer, como linfomas e também mieloma múltiplo. Mas existe uma lista, obviamente eu não ia colocar todos aqui, mas tem uma lista enorme de outros compostos que estão em fases 1, 2 de fases clínicas, né, de clinical trial, para serem utilizados para o tratamento dessas doenças. Então, com isso a gente consegue ver que, partindo de uma coisa tão pequena, né, modificando uma única proteína, como que a gente pode afetar o desenvolvimento de várias doenças, e aqui alguns exemplos. Então, essa primeira parte, eu só queria dar essa visão bem geral, assim mesmo, do que era a acetilação, como que isso pode impactar determinadas células, determinados organismos, e como que isso tem sido explorado para o tratamento de doenças. E aí, na segunda parte do webinário, eu quero falar um pouco do que a gente tem feito no laboratório, que é focado também nisso, só que específico para protozoários. Eu acho que, assim, agora, Ju, eu abriria assim, para perguntas, porque acho que fica mais legal a discussão do que ficar aqui falando. Então, eu só queria dar essa visão geral para as pessoas entenderem então, o que é acetilação proteica, modificações pós-tradicionais, etc. O pessoal estava perguntando logo no começo o que era, né? Porque no anúncio lá eu coloquei que a gente ia conversar sobre mudanças pós-tradicionais. Se você quiser, vou parar de compartilhar sua tela um pouquinho só para a gente te ver melhor. Claro, claro. Uhum. Tem algumas perguntas aqui sobre indicação de literatura. Eu vou ler aqui para você. Tá. A Aline Beatriz é aqui do Rio mesmo, e ela está fazendo uma pergunta para você se tem alguma indicação na literatura de acetilação em doenças neurais. Tem. Aline, né? Aline, se você procurar no PubMed, etc., você vai conseguir achar várias revisões. Inclusive, tem uma revisão recente que saiu, que explora, faz um levantamento geral de toda a bibliografia, e eles até montam uma tabela com todos os artigos publicados sobre acetilação e o impacto disso, bem focado em doenças e tudo mais. Se ela procurar, o primeiro nome do autor é Narita, 2019, mas sim, tem coisas relacionadas com doenças vamos dizer assim, neurológicas ou neurodegenerativas, né? Tem sim algumas coisas.
é que eu não poderia, ficaria muito extenso para falar de todas as doenças, né, que a acetilação tem um papel, mas se você procurar na literatura vai ter não somente mostrando o uso de inibidores que afetam essas enzimas, mas também doenças humanas que são causadas por mutações nos genes dessas enzimas que regulam. Então, tem esses dois lados que podem levar ao desenvolvimento de doenças, não somente da regulação da acetilação de si. A gente tem uma pergunta também do Rubens, Rubens do Monte, ele está perguntando qual a relação entre ativação ou bloqueio de processos mediante acetilação. Peraí, eu estava lendo aqui a pergunta da acetilação, leva a bloqueio de ação. Então, isso é muito variado, Rubens, porque assim, como é uma coisa muito nova, a questão da cromatina é uma coisa bem estabelecida. Então, quando você tem acetilação, você sempre vai ativar a transcrição, e quando você não tem acetilação, você vai inibir. Agora, quando a gente parte para as proteínas que a gente fala que não são histonas, ou seja, proteínas que podem estar envolvidas em outros processos, aí isso é muito variável. Assim, tem vários exemplos na literatura que vão dizer que a acetilação ela sempre vai inibir. Mas tem outros exemplos dizendo que a acetilação ela pode também ativar. Então, isso vai ser muito específico de cada enzima. Por isso que muitas vezes é difícil de você estudar a acetilação, porque você pode cair nessa de, tudo bem, em algum momento você vai ter uma lisina X acetilada numa enzima tal, que vai ativar ela, só que se você acetilar a outra lisina, isso pode inibir ela. Então, é como se fosse um balanço, né? Dependendo muito específico. Então, a gente está ainda muito engatinhando para entender o papel da acetilação nessas outras proteínas. Nas histonas, isso já é muito bem estabelecido e é acetilação ativa, não acetilação inativa. Mas existe já alguma coisa, não sei se você falou, em algum momento eu tenho que fazer outras coisas aqui, não sei se você falou, mas quais os fatores ou o que pode causar esse processo de acetilação e qual é essa questão de especificidade da acetilação, né? A gente está falando de diferentes genes, como é que funciona essa regulação de agora liga esse botãozinho de liga, desliga, agora acetila, agora não. Talvez se você, não sei se existe essa resposta. A resposta concreta ainda não existe, mas uma coisa que influencia muito nisso é o estado metabólico das células, porque eu esqueci de mencionar durante a apresentação, mas aquele grupamento acetil que eu falei que ele é adicionado na lisina, né, que vai causar acetilação, ele vem de algum lugar. E qual é esse lugar? Ele vem do acetil-CoA, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né, que é uma molécula que é produzida através do metabolismo, né? Ela é muito rica. Então, se a gente pensar que é preciso que você tenha acetil-CoA para gerar acetilação, o metabolismo vai estar estritamente relacionado com essa regulação e vai dizer, nesse momento eu tenho que acetilar, nesse momento eu não tenho que acetilar. Exatamente como que isso é levado ainda é muito obscuro. Então, não se sabe exatamente esse mecanismo e não se sabe também qual é a enzima, tipo, a acetiltransferase que vai agir nessa proteína. Obviamente que tem alguns exemplos que você já sabe, mas amplamente ainda tem muito estudo para ser feito. Como eu disse, ainda a gente está naquele passo de descrever quem são as proteínas que são acetiladas dos organismos, né? Então, o primeiro acetiloma, que eu falei lá no início, que é o conjunto das proteínas acetiladas, ele foi publicado em 2009. Então, a gente está ainda muito nessa etapa de saber quem são as proteínas e agora que a gente começa a ver que os mecanismos podem ser conservados entre os diferentes organismos e como que isso pode ser regulado. Então, é bem obscuro, viu? Tá, tudo bem. Na verdade, tem algumas outras perguntas aqui. O Lorival está perguntando. O Lorival é de Bueno Brandão, em Minas, e ele está perguntando para você se você
tem alguma indicação de leitura dentro do foco de acetilação, além da lisina, literatura em pesquisa com colina, porque ele tem interesse em tradução gênica, mutação. Com colina, não sei te dizer, Lorival, mas assim, se você quiser saber de acetilação que não esteja relacionado com lisinas, você vai achar muita coisa e você tem que procurar principalmente por N-acetilação. Por que de N-acetilação? Porque é uma acetilação que ela vai acontecer no início da proteína, ou seja, no primeiro ou no segundo aminoácido da proteína, e que não vai ser uma acetilação da lisina. Vai ser uma acetilação que acontece ou numa serina, treonina, metionina, e vai estar muito relacionado com a regulação de como que essa proteína, se ela vai ser degradada ou não vai ser degradada, ou para onde que essa proteína vai ser direcionada dentro de uma determinada célula. O Celso, que é do interior do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente onde é o interior do Rio, mas ok. Ele está perguntando como é que funcionaria a acetilação nas células para favorecer a morte. Para favorecer a morte, bom, aí isso vai estar muito relacionado com a P53, a ativação dessa enzima que é meio que chave. Obviamente que quando você fala em morte celular, não é um único processo que vai ser alterado, né? Você pode alterar, você vai ter que alterar outros processos. Mas assim, eu acho que a pergunta que ele quiser é muito mais assim, como que você vai inibir isso e aí você pode causar a morte das células tipo de câncer, né? Acho que foi muito nesse sentido. Então, se você pensar, como eu disse, essas células, elas precisam ter um metabolismo muito acelerado e, consequentemente, elas precisam regular ou ativar, né, determinadas proteínas relacionadas com o metabolismo. E a acetilação teria um papel muito importante na ativação dessas proteínas. Então, se você pensar que você precisa ter um balanço muito sutil para regular isso, quando você inibe uma das enzimas, né, ou mais de uma das enzimas que regulam esse balanço, você vai causar o quê? Como eu mostrei na balancinha, ó, você vai puxar para um lado ou para o outro. Quando você faz esse desbalanço, isso vai desfavorecer, então, o metabolismo, não só o metabolismo, mas também outros processos e, consequentemente, você pode levar à morte dessas células. Claro que, assim, isso é uma maneira bem simplista de explicar isso, mas a gente tem que imaginar que isso envolve várias vias celulares que vão estar sendo reguladas. Mas como essas proteínas, que eu mostrei lá o exemplo das sirtuínas, que elas estão envolvidas em vários processos celulares, quando você inibe ela, você vai estar como se estivesse afetando um hub de controle e, consequentemente, quando você afeta esse hub de controle, você vai acabar, vamos dizer, expandindo esse efeito e aí a morte celular ela pode ser mais rápida. Tudo bem, Celso? Era isso? O Enildo está perguntando se existe um horizonte em relação ao câncer, né, de que a acetilação venha substituir químio e radioterapia. Então, uma coisa que, apesar de a gente ter vários inibidores que estão sendo testados, alguns já aprovados, dessas enzimas que regulam a acetilação, infelizmente, os que já estão disponíveis, eles têm um efeito muito maior, por exemplo, em tipos de câncer que não formam tumores sólidos. Então, principalmente aqueles que eu mostrei, eles têm um efeito maior em linfomas. Não se sabe exatamente por que esses inibidores eles têm um efeito maior nesse tipo de câncer e não nos que formam tumores sólidos. Existem alguns questionamentos, pessoas falam que isso pode estar relacionado com a meia-vida desses compostos, e aí por isso que ele não consegue, né, eliminar o tumor sólido. Porém, já existem outros estudos em que tem-se a associação de quimioterapia, por exemplo, com quimioterapia clássica, né, vamos dizer assim, de alguns quimioterápicos já para determinados tratamentos, com esses inibidores, e o que se verifica
é que a eficácia da quimioterapia ela acaba sendo bem maior quando você combina inibidores de deacetilases com a quimioterapia. Então, nesse sentido, ainda não é possível você dizer assim, em algum momento a gente não vai precisar mais fazer quimioterapia. Mas, pelo menos, você consegue diminuir, né, o uso e aumentar a eficiência quando você combina os dois. Mas esse controle ou esse direcionamento, isso deve ser um pouco complexo, não, Nilmar? É bem complexo, por isso que assim, é muito interessante você estudar, né, essa etilação, porque você sabe que, independente do modelo que você estiver estudando, você pode transpor isso para qualquer organismo. Só que, por outro lado, a gente ainda está num ponto em que a gente não consegue dizer sistemicamente, se eu afetar determinada proteína ou o nível de acetilação dessa proteína, eu sei que isso vai levar a afetar essa via, que vai desencadear isso ou aquilo. Então, é a mesma coisa quando você vai estudar fosforilação, né? Como eu disse lá no início, a fosforilação ela pode afetar diversas vias que se interconectam e eu acredito assim que nos próximos anos a gente vai chegar nesse mesmo nível de conhecimento para a acetilação. Por isso que eu falei lá no início, hoje a maioria dos pesquisadores que trabalham com acetilação já dizem que ela é um rival mesmo da fosforilação e que a gente não pode deixar ela de lado na regulação. A gente tem que esquecer o fato que ela só regula a transcrição gênica e começar a olhar para ela de uma maneira mais global, assim. Mas, de novo, é muito difícil de estudar e entender isso, mas é porque a gente está no começo. Né? Você falou 2009, mas isso um pouco antes teve alguma coisa, assim, você está falando algum marco em 2009, né? A gente está falando de 10 anos, é muito pouco. Antes disso, o foco foi assim, em 64 descobriu-se a acetilação das estonas, tiveram alguns trabalhos que mostraram, não, a acetilação de estona, ela regula a estrutura da cromatina, consequentemente regula a transcrição gênica, e aí meio que a acetilação foi deixada de lado, e aí, claro, estudou-se muito focado na regulação da cromatina. Muito porque não se tinha tecnologia para você poder identificar a acetilação nas outras proteínas. Então, depois que você começou a ter tecnologia de proteômica, né, e aí começou a se perceber que a acetilação, na verdade, ela estava presente em várias proteínas. Então, 2009 foi o marco de dizer assim, foi um paper publicado na Science que mostrou que várias proteínas humanas não estônicas eram acetiladas. E aí, a partir disso, as pessoas começaram a olhar, tipo, então, se isso acontece em humano, pode acontecer também em vários outros organismos, né? Entendi. Bom, a Natália, lá de Campinas, está perguntando para você sobre o uso de inibidores KDAC, é isso? E CAT. Então, ela está perguntando se usar esses inibidores para tratar doenças infecciosas se poderia causar problemas com o hospedeiro. Natália, sempre é possível que você pode ter algum efeito no hospedeiro, né? Depois, na segunda parte, eu até vou mostrar algumas coisas que a gente tem feito usando esses inibidores para doença de Chagas. Obviamente que quando uma coisa que é interessante de usar essas CADACs, né, as deacetilases ou acetiltransferases como alvos de drogas para patógenos, né, que causam doenças infecciosas, é que quando a gente compara a proteína de humano, por exemplo, com a desses parasitas, vamos dizer assim, ou agentes infecciosos, elas não são muito parecidas. Então, isso permite explorar de maneira bem mais direcionada inibidores que vão agir só na proteína do patógeno e não do hospedeiro. Então, com isso, você consegue, vamos dizer assim, diminuir ou até mesmo eliminar completamente algum efeito adverso que isso possa causar na célula do hospedeiro. Mas, obviamente, que isso vai variar de composto para composto, porque a gente, de novo, se a gente afetar a acetilação da célula hospedeira, a gente pode também levar a célula hospedeira à morte. Né? Mas isso pode ser contornado
olhando especificamente para as diferenças entre as proteínas. A Natália Girola, acho que você conhece, não sei. Ela está perguntando se você sabe quais são os efeitos adversos, né, dos inibidores de acetilação. Efeitos adversos, realmente eu não sei. Não olhei sobre isso. Mas, assim, provavelmente deve ter algum efeito adverso, mas eu não sei. E a gente tem uma questão lá no Facebook do Vinícius Santana Nunes, do Espírito Santo. Ele está perguntando sobre o que você acha de CRISPR ser usada como terapia em humanos e se essa técnica poderia auxiliar nos estudos de acetilação de proteínas. Que pode ajudar, pode até no final da apresentação, eu vou mostrar a gente faz isso no laboratório, né? Então, uma das coisas, como que a gente usa essa técnica de CRISPR, basicamente para tentar gerar parasitas knockouts dessas enzimas que regulam a acetilação e depois tentar entender qual que é o efeito disso. Então, o que acontece se você tirar uma dessas proteínas de cena, o que vai acontecer com a célula, né? Então, isso também pode ser aplicado para seres humanos, né? Para células de humanos, na verdade. Né? Mas claro que é uma coisa muito de estudar a função da proteína que regula a acetilação. Agora, como explorar isso diretamente, tipo, modificando a proteína na lisina tal, isso não tem sido, pelo menos não do meu conhecimento, isso não tem sido usado nesse sentido. Então, assim, todos os avanços, por exemplo, na proteômica, a gente está falando de CRISPR, não tem nada a ver, mas voltando ao que você estava falando da proteômica, todos esses avanços nessa tecnologia, nessa técnica, tudo isso nessa área acabou por beneficiar também esses estudos em acetilação. É isso, Nilmar? Com certeza, não só acetilação, mas também outras modificações que antes nem se imaginava que existiam. Então, hoje, eu falei, né, que já tem mais de 200 modificações pós-traducionais escritas, e isso está extremamente relacionado com o avanço das tecnologias. E o que é mais interessante é que hoje a gente já começa a perceber que essas modificações elas se conversam, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você imaginar uma proteína que ela é acetilada na lisina tal. Mas hoje sabe-se que aquela mesma lisina, ela pode ser também metilada ou ela pode ser também ubiquitinada. Então, se você tem a acetilação ali, você vai impedir com que ocorra a metilação ou a outra modificação. Então, aí a coisa começa a ficar mais complexa ainda, porque além de você regular como que a acetilação é colocada, você também coloca em cena quem que vai ser colocado, se vai ser a acetilação, se vai ser a metilação, se vai ser a outra. Então, o que a gente começa a observar agora é que essas modificações, elas não são muito, tipo, eu vou acontecer aqui e nenhuma outra modificação pode acontecer aqui. Então, é meio que uma competição, ou tipo, você tem que ter acetilação numa lisina tal, metilação na outra, para levar a ativação numa linha. Então, a gente está no momento em que a coisa está ficando mais complexa ainda do que a gente imagina, né? E aí, apesar dessa coisa muito específica, de novo, isso tem um impacto global assim no funcionamento das células. Eu não sei se tem mais perguntas dessa primeira fase, porque talvez a gente consiga entender um pouco melhor sobre tudo isso quando você contar um pouco do que você está fazendo aí. Mas antes tem uma última pergunta aqui do Rubens, que aí depois a gente vai para o que você está fazendo aí, né, em relação a esse tema. Que foi? Posso perguntar, Rubens? Pode ir para onde? Perguntar. Tá perguntando se existe uma explicação sobre essas lisinas hotspot para várias modificações. Mas explica o que é lisina hotspot para gente que não sabe. Você conta para gente. O Rubens quis dizer está relacionado nessa última coisa que a gente estava discutindo, o fato de você ter uma lisina que ela pode ser modificada por acetilação, por metilação ou por outra modificação. Então, por que de determinada lisina, então por isso é um hotspot, né, ser escolhida para ser modificada por várias modificações pós-tradicionais. Não existe uma explicação, porque o que se tenta fazer é
você pegar uma lista de proteínas que podem ser modificadas naquilo e tentar determinar a frequência daquilo em determinadas proteínas e tentar traçar, quando você tem uma lisina junto com outros aminoácidos específicos, isso leva a uma acetilação e uma metilação. Mas exatamente como isso, o que determina o mecanismo, né, que o Rubens queria saber, ainda não se sabe exatamente. Então, de novo, a gente está ainda tentando entender como que elas se associam para depois dar um passo e ver como que qual que é o mecanismo. Bom, o Enildo está perguntando se o DNA que não se expressa, não sei se é o DNA, o gene que não se expressa, os genes, né? Provavelmente seria por estar metilado. A metilação aí é uma metilação diferente do que a gente tem falado até agora, que seria a metilação do próprio DNA e não da proteína. Né? Então, você tem sim essa associação de metilação de DNA inibindo, né, a expressão dos genes, mas não é a mesma metilação de proteínas. Né? Porque a metilação de proteínas, no caso da expressão gênica, ela vai acontecer nas estomas. E aí o que o Enildo está querendo dizer é do DNA, mas sim, ele está correto. Quando você tem metilação, o DNA não vai ser expresso. O DNA não. Os genes não vão ser expressos na maioria dos casos. Bom, então, quando se fala em acetilação, toda essa metilação, acetilação, quando os estudantes contam para a gente assim, nossa, mas isso é muito abstrato, né? Isso é muito longe da nossa realidade, não consigo visualizar. Então, acho que a gente vai conseguir visualizar melhor quando você começar a contar as coisas que você está fazendo aí no seu laboratório. Acho que exemplifica um pouco mais, né? O Lorival está falando que ele pensa nisso não como modificação, mas como tradução, ou seja, adaptação bioquímica da proteína. Ele está dizendo que sabe que é uma teoria. Não, é que nem eu falei no início, e isso você pode dizer que até é correto pelo fato de é uma maneira de você expandir aquele repertório, né, de proteínas, porque se você pensar que você tendo uma proteína que você modifica ela por determinadas modificações pós-tradicionais, e isso faz com que ela fique ativa em determinada situação, ou então interaja com determinadas proteínas a partir daquela sinalização, então você pode dizer que sim, é uma maneira quase que de adaptação bioquímica mesmo das proteínas, né? Então, não é correto até dizer que isso seria uma adaptação evolutiva que os organismos desenvolveram, né? Então, vamos para a segunda parte? Podemos, gente? Todo mundo... Podemos ir para a segunda parte? Tem mais alguma pergunta, pessoal lá do Facebook? A gente vai para a segunda parte, então, certo? Tudo Ok. bem. Vamos lá? Então, deixa eu fazer o share aqui de novo. Bom, então nessa segunda parte eu vou tentar, assim, pelo menos dar uma ideia do que a gente faz aqui no laboratório, né? Eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas a gente fica aqui na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp, no campus São Paulo. Sou do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. E faz 2 anos que eu fui contratado aqui, então faz 2 anos que a gente basicamente tem trabalhado com acetilação aqui. E aí, o laboratório como um todo, a gente tem como linha de pesquisa estudar a acetilação em patógenos eucariotos, principalmente, mas muito focado em tripanosomatídeos, que aqui eu circulei, que são representados principalmente pelo Trypanosoma brucei, que é o causador da doença do sono, Leishmania, que é o causador da leishmaniose, e quem quiser saber mais, né, pode assistir o webinário que o Rubens deu na rede aqui, né, sobre Leishmania, e Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. Obviamente que esses outros patógenos a gente tenta trabalhar muito em colaboração com outros pesquisadores, né, usando o background que a gente tem de estudar acetilação e tentar transpor isso para outros modelos. E aí o foco é tentar ver
qual que é o impacto da acetilação na regulação de processos biológicos que são essenciais para a diferenciação desses patógenos, né? Porque a gente sabe que eles precisam se diferenciar de formas infectivas, quer dizer, não infectivas para infectivas, ou formas, dependendo de onde eles estão em cada hospedeiro. Como que isso também pode impactar no estabelecimento da infecção, e aí, entendendo isso, tentar utilizar as enzimas que regulam a acetilação para desenvolvimento ou identificação de tanto de alvos terapêuticos, como também identificação de fármacos ou compostos, né, que possam futuramente ser utilizados para o tratamento dessas doenças. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no caso dos tripanosomatídeos, né, que é o foco de estudo do nosso laboratório, né, Leishmania, Kruse e Brucey, durante o ciclo de vida deles, eles sempre vão migrar de um hospedeiro invertebrado para um hospedeiro mamífero. E aí, durante essa transição, obviamente que eles vão enfrentar situações ou condições ambientais muito diferentes, onde você vai ter alterações de temperatura, né? Por exemplo, no hospedeiro invertebrado, a temperatura vai estar em torno de uns 26 graus, né, que é a temperatura ambiente. Quando esses parasitas estão dentro do corpo humano, a temperatura vai ser em torno de 37, etc. E aí você vai ter também alteração de pH, de disponibilidade de nutrientes e alterações de osmolaridade, etc. E tudo isso faz com que esses parasitas eles precisem modificar vários processos celulares para poder se adaptar e sobreviver e progredir durante a infecção. Então, se a gente lembrar, quando eu falei lá no início, que a acetilação ela pode regular processos celulares como expressão gênica, metabolismo, reparo de DNA, ciclo celular, etc., a gente pode imaginar que a acetilação também tem um papel importante, né, na regulação desses processos para esses parasitas. E entender isso é muito importante porque a gente pode explorar como alvo de drogas, né, como eu disse anteriormente. E aí, com esse cenário, né, em mente, a gente se perguntou se realmente a acetilação é importante. E a primeira coisa que a gente fez foi, já que a gente não sabia onde a acetilação iria estar presente nesses parasitas, a primeira coisa que a gente fez foi descrever o acetiloma do Trypanosoma cruzi e do Trypanosoma brucei, né? O acetiloma, só para lembrar, nada mais é do que o conjunto de proteínas acetiladas de um determinado organismo. E a gente fez isso para duas formas do parasita do Trypanosoma brucei, a forma que a gente chama de procíclico, que está presente na mosca, né, de Sedse, e a forma sanguínea, que vai estar presente na corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado. E no Trypanosoma cruzi a gente escolheu apenas uma das formas, que é a que está presente no inseto. E aí depois de analisar todas as proteínas acetiladas, a gente verificou que existia uma porcentagem muito grande de proteínas acetiladas relacionadas com glicólise, no caso do Trypanosoma brucei, e no caso do Trypanosoma cruzi, muitas proteínas relacionadas com estresse oxidativo. Obviamente que, assim, se fosse para eu falar de tudo que a gente está fazendo para tentar entender o papel da acetilação na regulação desses dois processos, não precisaria de muito mais tempo aqui no webinário. Então, eu escolhi falar especificamente do que a gente tem feito para ver qual o papel da acetilação na regulação do estresse oxidativo em Trypanosoma cruzi e por que isso é importante. Então, a primeira coisa, por que isso é importante? Então, se a gente pensar no ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, como eu disse anteriormente, ele vai migrar de um hospedeiro invertebrado, que no caso aqui é o famoso barbeiro, né? Acho que a maioria de várias pessoas já ouviram falar, e também um hospedeiro vertebrado, que pode ser o homem. Então, durante a parte do ciclo em que ele está no hospedeiro vertebrado, ele vai viver dentro de uma célula. E dentro dessa célula, o que vai acontecer? A célula, obviamente, vai tentar eliminar a infecção. E uma das ferramentas que a célula utiliza para tentar matar o parasita que está dentro da célula é fazer com que ocorra a produção em níveis altos de espécies reativas de oxigênio. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o que seriam essas espécies reativas de oxigênio? São compostos, né, químicos, vamos dizer assim, que eles podem ter um efeito deletério se eles estiverem em níveis muito elevados.
e esses efeitos deletérios eles vão ser causados por alterações que essas espécies podem causar em proteínas, na membrana, etc. Então, é uma maneira da célula tentar matar o parasita. Porém, obviamente que durante a evolução, esses parasitas eles desenvolveram uma maquinaria para poder combater esse excesso de estresse oxidativo e poder sobreviver tranquilamente ali, né? E essa maquinaria, ela é composta, obviamente, por várias proteínas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que é importante destacar é que quando a gente olha esse panorama aqui, a gente tem as principais enzimas que estão envolvidas nessa resposta antioxidante, que a gente diz, né? A gente vê que aqui é o destaquinho vermelho, que pelo menos 1/3 dessas proteínas a gente identificou acetilada nos nossos experimentos, quando a gente determinou o acetiloma do Trypanosoma cruzi. Então, mostrando que a acetilação ela poderia regular essas proteínas e, consequentemente, regular um processo que é muito importante para que o parasita sobreviva, né, durante a infecção e ao ataque, né, da célula hospedeira. Então, aqui só para detalhar um pouco mais, eu não vou ficar falando exatamente de todas elas, mas eu queria destacar uma dessas proteínas, que é aqui no terceiro painel, a segunda proteína, que é a superóxido dismutase. A gente identificou essa proteína acetilada em 2 lisinas, ou seja, a lisina 44 e 97. O que significa isso? Imagine que a gente pegasse a sequência de aminoácidos dessa proteína e começasse a contar do primeiro aminoácido, e aí a gente chegaria na posição 44 e lá ia ter uma lisina. E a mesma coisa, a gente ia chegar na posição 97 e ia ter uma outra lisina. Então a gente identificou essas 2 proteínas acetiladas, quer dizer, essas 2 lisinas acetiladas. E por que eu destaquei a superóxido dismutase? Porque ela é uma enzima-chave nessa resposta ao estresse oxidativo, que o que ela vai fazer? Ela vai pegar essas espécies reativas de oxigênio e ela vai converter ela para peróxido de hidrogênio, né, ou água oxigenada, que depois vai ser degradado por outras proteínas, permitindo com que o parasita ele não sofra o estresse causado por essas espécies, né? E é interessante destacar que essa enzima ela já foi identificada acetilada em humanos, né? E ela foi identificado 4 lisinas acetiladas na superóxido dismutase de humanos, que a gente chama de manganês superóxido dismutase. E o que é mais interessante é que esses autores eles verificaram que quando a lisina na posição 68 estava acetilada, essa enzima ela ficava num estado inativo. E para que ela se tornasse ativa, era necessário que uma deacetilase, que eu falei lá no início, da família das sirtuínas, que a gente chama ela de SIRT3, ela removesse essa acetilação. E aí, com isso, a proteína ficava ativa. Então, se a gente imaginar a célula de mamífero lá, quando você não tem um estresse oxidativo, a sódio vai estar acetilada na lisina 68, vai estar inativa. Só que quando você tem um estresse, a sirtuína vai lá, remove essa acetilação, ela se torna ativa e com isso ela consegue combater o estresse oxidativo e com isso fazer com que a célula não sofra isso. Então a gente pensou, bom, se já foi demonstrado que a acetilação pode regular a atividade da sódio e a gente identificou essa proteína acetilada em Trypanosoma cruzi, será que esse processo também pode regular a atividade da sódio de Trypanosoma cruzi? Então, a primeira coisa que a gente fez foi ver se essas proteínas eram parecidas entre elas, né? Porque se a gente queria inferir que elas tinham funções conservadas e que a acetilação podia agir da mesma maneira nas 2 proteínas, a gente foi ver se elas eram parecidas. E quando a gente olha para a estrutura das 2 proteínas, aqui é uma estrutura, né, tridimensional das proteínas, a gente consegue ver, né, que a estrutura de humano em cinza e a de Trypanosoma cruzi em rosa, elas são muito parecidas. E o mais interessante é que quando a gente olha onde está presente aquela lisina 68, que regula a atividade da sódio de humano, e compara com a lisina 97, que a gente identificou acetilada em cruz, elas estão numa região muito parecida também. Então a gente falou, bom, provavelmente quando a lisina 97 estiver acetilada no Trypanosoma cruzi, ela vai ficar inativa. E aí, para responder isso, o que a gente fez foi, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esse é um trabalho de mestrado da minha aluna, Leila,
Basicamente, o que a gente fez, utilizando tecnologia de DNA recombinante, a gente expressou essa proteína do Trypanosoma cruzi em bactérias, então a gente consegue obter essa proteína, só que a gente consegue fazer mutações, a gente fez mutações naquela lisina, nas duas lisinas que a gente identificou acetilado. E a gente substitui essa lisina, a gente consegue fazer isso, né, por biologia molecular, a gente substituiu ela por uma glutamina e por uma arginina. Por que por uma glutamina e por uma arginina? Bom, se a gente quer estudar o papel da acetilação, a gente precisa mimetizar esse estado acetilado ou estado não acetilado da proteína. Então, quando a gente substitui uma lisina por uma glutamina, a gente está mimetizando um estado acetilado dela, porque a glutamina ela tem uma estrutura muito parecida com a lisina, só que ela tem uma carga neutra. Então, quando eu falei lá no início, quando você tem acetilação, a carga da lisina, que era positiva, passa a se tornar neutra. Então, a gente está mimetizando isso. E o contrário, quando a gente substitui por uma arginina, a gente está mimetizando um estado não acetilado. Então, a gente fez isso, obteve essas proteínas mutadas, e aí foi medir a atividade dessas proteínas. E o que a gente verificou, aqui mostrando em laranja, é que quando a gente mimetiza uma acetilação na lisina 97, a atividade dessa proteína é reduzida comparado com a proteína nativa, né, que não tem nenhuma mutação. E isso não acontece, por exemplo, quando a gente tem os estados não acetilados da lisina 97, né, aqui em verde, ou então na outra lisina. Então, isso mostrava para a gente uma coisa bem específica, né, que é mais só assim para a gente entender o papel da acetilação, né, a gente consegue identificar que quando a lisina 97 estiver acetilada, ela vai inativar a proteína. Bom, e aí como eu disse anteriormente, quem remove a acetilação e ativa a SOD de humano é a sirtuína 3. E aí, alguns anos atrás, quando eu estava indo no meu pós-doc, a gente caracterizou as sirtuínas de Trypanosoma cruzi, né, nesse trabalho. Quem quiser saber mais detalhes disso, é só procurar na literatura. Então, a gente caracterizou essas sirtuínas e uma das coisas que a gente fez, a gente gerou trypanosomas parasitas que eles superexpressavam a sirtuína 3 do Trypanosoma cruzi, que é a mesma proteína SIRT3 de mamífero, né? O que significa superexpressar? Significa que você vai ter um parasita, né, que ele vai ter muito mais dessa proteína quando comparado com um parasita selvagem. A gente faz isso por técnicas de biologia molecular, né, que quem quiser saber melhor como isso é, depois no bate-papo eu posso explicar, mas pense que quando eu falar de um superexpressor, significa que ele tem, sei lá, 100 vezes mais a sirtuína 3 do que um parasita selvagem. Então, sabendo que a sirtuína pode regular a atividade da SOD, e a gente tinha esses parasitas superexpressores, a gente se perguntou, será que se a gente pegar esse parasita e colocar na presença de compostos que causam estresse oxidativo, eles vão sobreviver melhor do que os parasitas selvagens? Então, foi isso que a gente fez. E, basicamente, como que a gente faz isso? A gente pega os parasitas, coloca na presença desses compostos. Nesse caso, a gente utilizou água oxigenada e menadiona, que são... Então, eles vão causar um estresse oxidativo. É como se a gente estivesse mimetizando a etapa em que o parasita está dentro da célula sofrendo o ataque da célula com o aumento das espécies reativas. Depois disso, a gente pega e vê como que esses parasitas eles conseguem se recuperar, né, acompanhando o crescimento deles. E aí, o que a gente verificou? Aqui em laranja, né, na parte de cima, que os parasitas que têm um número aumentado da proteína CIR2-RP3, né, eles conseguem crescer mais rapidamente do que o parasita selvagem, ou então do que o parasita, que ele superexpressa uma proteína, a mesma proteína, né, no caso a CIR3, só que mutada, ou seja, uma proteína que ela é inativa. Então ele tem lá 100 vezes mais a proteína, só que como é uma proteína inativa, teoricamente, ou ela não vai fazer nada, ou ela vai atrapalhar. No caso de cima, ela não fez nada, porque quando a gente compara com o selvagem aqui, em azul, os níveis de crescimento parasitas são muito parecidos. E aí a mesma coisa a gente observa no caso da menadiona. Então, o parasita que tem uma expressão maior da sirtuína
RP3 selvagem, ele cresce mais do que o selvagem ou o que mutado. E isso não acontece quando a gente coloca um inibidor específico dessa enzima. Então, o inibidor da sirtuína, a gente faz o mesmo experimento, só que na presença do inibidor, e a gente vê que quando a gente coloca o inibidor, o crescimento do parasita é diminuído, mostrando que essa resistência aos agentes oxidantes está intimamente ligada com a atividade da sirtuína e, consequentemente, pode estar relacionada com a acetilação, porque se a gente pensar que a sirtuína vai remover a acetilação de enzimas que atuam nessa resposta antioxidante, então a gente pode concluir isso. A gente fez a mesma coisa, só que agora usando as duas drogas que são utilizadas para o tratamento da doença de Chagas, que é o benzimidazol e o nifurtimox, né? São duas drogas que matam o parasita causando um estresse oxidativo. Então, o que a gente verificou, a gente colocou esses parasitas que têm um aumento da expressão da sirtuína para crescer na presença dessas drogas. E o que a gente verifica, aqui mostrado no lado esquerdo e também no lado direito, em verde, são os parasitas que superexpressam a sirtuína. Então, eles crescem mais, ou seja, são mais resistentes a essas duas drogas do que os outros parasitas selvagens. O parasita selvagem é o que expressa a proteína mutada, tanto para o benzidazol como para o nifurtimox. E a gente consegue reverter esse fenótipo quando coloca um inibidor também na sirtuína, que é mostrado aqui em vermelho. Então, aquele fenótipo de resistência é revertido. Então, isso é muito interessante, porque mostra que essas drogas, apesar de matarem os parasitas por estresse oxidativo, a gente consegue ver que a sirtuína ela tem um papel importante nisso. E já tem alguns trabalhos mostrando que parasitas que são naturalmente resistentes a benzidazol e nifurtimox, eles têm um aumento na expressão dessas sirtuínas. Então, mostrando que realmente a sirtuína ela pode ter um papel na regulação da resposta ao estresse oxidativo e, consequentemente, dos níveis de acetilação. Então, quando a gente pensa, né, na questão da acetilação regulando isso, a gente pode, e também do papel da sirtuína, a gente pode imaginar que essas proteínas a gente poderia explorar elas como alvos de drogas, né? E aí, nesse sentido, o que a gente faz no laboratório, a gente usa, né, essa linha de raciocínio, onde a gente obtém as proteínas heterólogas, as sirtuínas principalmente, né, a gente expressa em bactérias, como eu disse lá no início no caso da SORG, e aí a gente começa a testa inibidores específicos para ver se esses inibidores têm algum efeito na atividade in vitro, ou seja, na atividade da enzima. Uma vez que a gente tem algum inibidor que afete essa atividade, a gente testa ela em algumas formas do parasita. Se esses inibidores tiverem algum sucesso, a gente testa em efeitos, em ensaios de infecção in vitro. E aí, se a gente tiver algum inibidor, lá partindo daquela lista lá no início, que tem algum efeito na infecção, aí a gente pode pensar em testar em ensaios in vivo, ou seja, com animais, e até mesmo combinar esses inibidores com as drogas clássicas de tratamento, né? Então a gente faz isso no laboratório para leishmania, para Trypanosoma brucei e para Trypanosoma cruzi. Eu mostrei aqui só um exemplo do Trypanosoma cruzi. Então, com aqueles resultados iniciais que eu mostrei, mostrando a importância das sirtuínas e da acetilação para o parasita, a gente fez um screening, a gente pegou as proteínas do Trypanosoma cruzi, as sirtuínas, e a gente testa, né, o efeito desses inibidores no ensaio in vitro de atividade. Então, o que eu estou mostrando aqui, essas bolinhas, cada bolinha dessa representa um composto que a gente testou, e as que estão acima da linha tracejada são o que a gente considerou como tendo um efeito satisfatório na ação em inibir a atividade da enzima in vitro. Então, a gente selecionou esses compostos e aí começou a testar eles em ensaios de infecção in vitro. Então, para isso, o que a gente faz, basicamente, usa um ensaio que a gente chama de High Content Screening, onde a gente pega as células e infecta com o Trypanosoma cruzi e depois coloca esses compostos junto com essas células e vai acompanhando como que esses parasitas eles vão se multiplicar ou eles vão morrer, né? Então, aqui, só para mostrar para vocês entenderem, no quadro de cima, o primeiro quadro, né, à esquerda, a gente tem células que estão infectadas, não sei se fica claro, mas
dá para ver dentro de cada célula vários pontinhos. Cada pontinho desse é um parasita, é um Trypanosoma cruzi. Então, aqui é uma célula que foi infectada e que não recebeu nenhum tratamento. Do lado, né, no meio, no painel de cima, a gente tem uma célula que não está infectada. O último painel da parte de cima é uma célula que foi infectada, mas tratada com benzimidazol, ou seja, a droga utilizada para o tratamento da doença de Chagas. Então, a gente vê que reduz muito esses pontinhos, né, mostrando que a droga matou o parasita. E embaixo, os 3 painéis, a gente tem inibidores de sirtuínas, né, que a gente partiu desse screening in vitro. E o que a gente vê é que, para todos eles, a gente tem um efeito considerável na redução do número de parasitas, né, quando a gente compara com o painel que não está infectado. Então, a gente consegue, a gente identificou pelo menos esses 3 compostos, né, que tiveram uma ação em matar o parasita, que são inibidores de sirtuína. Ou seja, se a gente pensar que eles vão inibir a sirtuína, a gente vai afetar a regulação dos níveis de acetilação desse parasita. Consequentemente, a gente pode levar esse parasita à morte. Então, a gente fez um screening aqui de 38 compostos, mas agora a gente está passando por uma escala maior. A gente tem uma biblioteca de mais de 150 compostos, então a gente vai screenar todos eles da mesma maneira que eu mostrei aqui para as proteínas de Trypanosoma cruzi, de Brucei e Leishmania, e aí depois fazer esses ensaios. Aí, a partir desses resultados aqui que a gente teve, eu não estou mostrando aqui, mas a gente fez ensaios de combinação, onde a gente pegou esses inibidores de sirtuína e tratou as células infectadas com as drogas de tratamento clássicas, né? No caso, o benzimidazol, e a gente viu que tem um efeito sinérgico, ou seja, o fato de colocar o inibidor da sirtuína favorece você matar mais fácil o parasita. Então, isso é para mostrar que, tipo, apesar de lá no início eu ter mostrado que a gente estava estudando especificamente uma lisina que estava regulando a atividade da proteína envolvida na resposta ao estresse oxidativo, só que partindo daquilo, né, ou seja, entendendo a biologia daquilo, a gente pode transpor isso para o desenvolvimento de drogas, né, ou pelo menos identificação de alvos para o tratamento dessas doenças, né, como eu mostrei aqui. E, obviamente, que a gente faz outras coisas, né, relacionadas com o papel da acetilação nesses parasitas. Eu não vou ter tempo de falar aqui, mas a gente pode conversar depois. Mas uma das coisas que a gente faz também é tentar entender o papel da acetilação na regulação do metabolismo do Trypanosoma brucei, principalmente na glicólise. Isso é muito importante porque esses parasitas, dependendo de onde eles estão, se eles estão na mosca ou se eles estão no hospedeiro vertebrado, eles vão ter um metabolismo totalmente diferente. E a acetilação, a gente tem os resultados que a gente tem mostram que a acetilação ela é extremamente importante para regular esse shift de metabolismo. Então, se a gente pensar de novo, como eu falei no caso do Trypanosoma cruzi, se a gente interferir nesse balanço, a gente pode fazer com que o parasita não consiga fazer esse shift direito e a gente consegue matar ele. E uma outra coisa que a gente iniciou esse ano, né, no laboratório, é o estudo da acetilação em leishmania, especificamente. Então, o que a gente tem feito é descrever, a gente primeiramente vai descrever quais são as proteínas acetiladas da leishmania, mas também utilizando a tecnologia de CRISPR-Cas, a gente está gerando parasitas que são knockouts, ou seja, que não têm os genes de uma família das lisina desacetilase. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Então, a gente já conseguiu vários desses knockouts e agora a gente está tentando entender o que a presença ou a ausência dessas proteínas afeta na biologia da leishmania, e caso essas proteínas se mostrem essenciais, ou seja, o parasita precisa delas realmente para sobreviver, a gente pode testar inibidores, né, específicos dessas deacetilases e ver o efeito disso no crescimento da leishmania, na infecção, etc. Então, acho que, assim, tem várias outras coisas que a gente faz aqui, mas muito relacionada com acetilação. Em colaboração, a gente também está estudando o papel da acetilação em infecções fúngicas, né?
e também o papel da acetilação em outros processos biológicos nesses parasitas. E obviamente que tudo isso é feito com a ajuda de várias pessoas, então eu queria agradecer aqui, principalmente as meninas do meu laboratório, né? Tem várias, são sete meninas no laboratório, né? E sem elas na bancada, obviamente nada desses resultados eu estaria aqui apresentando para vocês. Claro que agradecer também alguns colaboradores aqui da Unifesp, né? O professor Sérgio, Vinícius, Caio, Laura, que ajudaram principalmente nessa parte de infecção, colaboradores que a gente tem no Canadá, o Igor, e também o pessoal lá do Seattle Children's, onde eu fiquei durante um período pós-doc, e obviamente as agências de financiamento, né, a FAPESP e o CNPq. Então, acho que era isso, Ju, que eu queria falar um pouco do que a gente faz aqui, e agora acho que a gente pode abrir para perguntas. Coisa fácil que vocês fazem aí, né? Nossa, achei facílimo, super tranquilo. Apresentando assim já é complexo, imagina fazendo, né? Mas estou brincando, parabéns pelo trabalho, muito bonito. E que bom que tem várias mulheres. Mulheres na ciência, a gente arrasa, né? Fala a verdade. Pois Você está é. bem cercado. Então, a gente tem algumas perguntas aqui. O Enildo e o Celso estão falando sobre os parasitas, né? Um está perguntando se a acetilação poderia combater parasitas com tolerância às drogas usuais. Isso poderia combater também superbactérias. E ainda sobre essa questão, o Celso pergunta se o parasita pode desenvolver resistência ou virar um parasita híbrido. Eu não sei se eu entendi bem, mas acho que você entendeu aí melhor. Respondendo então a primeira pergunta, a questão se a gente pode, né, utilizando esses inibidores, combater parasitas resistentes, com certeza sim. Tanto que isso é uma das linhas assim, de interesse do laboratório, é tentar estudar melhor qual o papel da acetilação na geração de leishmanias resistentes. Isso é uma coisa que eu e o Rubens a gente tem pensado em fazer. E como eu mencionei, já foi descrito na literatura, né, que parasitas que são resistentes, naturalmente resistentes às drogas clássicas de tratamento, eles têm um aumento na expressão das sirtuínas, principalmente. Então, se a gente pensar que utilizando um inibidor que afete essa sirtuína, obviamente você vai favorecer, então, o combate desses parasitas que são resistentes. Então, claro. No caso das bactérias, é uma coisa interessante porque, assim, nas bactérias, a acetilação está presente, assim, regulando vários processos, principalmente o metabolismo. Então, eu não vi muitos trabalhos que foquem, né, na regulação, no uso de inibidores de deacetilases, no caso de bactéria, porque no caso da bactéria a gente tem uma dificuldade que a bactéria tem um único gene que codifica para uma deacetilase, né? Então, às vezes fica um pouco difícil, tem que ser uma coisa muito específica, mas obviamente que também é uma alternativa. E aí a outra, desculpa, eu esqueci. A outra pergunta é sobre a questão de parasitas híbridos, né? Se o parasita poderia desenvolver alguma resistência ou virar um parasita híbrido. Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quis dizer com parasita híbrido. Eu também não entendi muito bem. Celso, se você puder explicar melhor, eu vou passar para a próxima pergunta e a gente volta para a sua, tá? A Natália está perguntando sobre, está parabenizando você, seu trabalho, e está perguntando sobre o sirtinol, né? Ela falou que o sirtinol, por exemplo, é um inibidor de sirtuínas, porém ele só é diluído em DMSO, que é tóxico para as células uma concentração maior que 5%. Esses inibidores que você utilizou no estudo da leishmania são solúveis em uma solução com menos de 5% de DMSO? Sim, o sirtinol é um problema mesmo. Tanto que a gente chegou a testar o Certinol em Santa Cruz e tal, a gente não teve um efeito muito satisfatório, principalmente por causa dessa dificuldade. Mas esses inibidores que a gente utilizou, o engraçado é que alguns deles são derivados
do Sirtinol. Então, assim, a gente tem uma colaboração com um grupo italiano, que eles são químicos medicinais, então eles conseguem, a partir de uma molécula, gerar uma diversidade muito grande de moléculas parecidas. E essa biblioteca que a gente testou, que eu mostrei aqui os dados, eles são derivados, alguns deles, do Sirtinol, mas a gente não tem esse problema da questão da diluição. Então, isso favoreceu o uso deles. E a Aline está perguntando se você chegou a pensar em realizar uma triagem virtual para que possa aumentar o range de inibidores. Isso é uma coisa que, sim, é legal de fazer. O único problema da triagem virtual é que a gente não tem a estrutura de nenhuma dessas proteínas. Quer dizer, a gente tem uma estrutura dessas sirtuínas, porém, ela não está muito bem resolvida. Então, isso acaba dificultando essa triagem virtual. Mas, assim, seria uma coisa muito, muito interessante se fazer. E eu tenho intenção, sim. Se a Aline tiver esse background, a gente pode até conversar. Então, tem que contar o que é triagem virtual, viu, Aline? Para quem não sabe aí, todo mundo aí sabe o que é triagem virtual. Então, o que seria essa triagem virtual que a Aline está falando? Lembra que eu mostrei ali a estrutura da proteína lata sódio? Então, essa triagem virtual é como se você pegasse essa estrutura e aí você pega, sei lá, milhões de compostos que são descritos como possíveis inibidores dessa proteína, e você faz, através de análises computacionais, você consegue determinar quais desses milhões de compostos que podem interagir com essa proteína, que podem interagir em determinadas regiões que possam ser importantes para regular a atividade dessa proteína. Então, é uma abordagem muito legal de se fazer, porque com isso você parte de um range muito grande de inibidores, e aí com isso você consegue já fazer uma seleção. Esses são os possíveis inibidores que vão ter um efeito maior. É diferente de você ter que testar esse 1 milhão num ensaio de bancada, né? O Enildo está falando que é bioinformática. Exatamente, é bioinformática pura. E a Aline está falando que é possível realizar uma triagem reversa para realizar a busca de outros alvos moleculares, e ela disse que tem background sim nessa questão, que ela é da Fiocruz aqui do Rio, então... Legal, Aline, a gente pode conversar então sobre isso. É uma coisa que eu tenho interesse em fazer. A bioinformática, então, é mais um ponto aí, né? A proteômica, a bioinformática, tá tudo meio interligado, né? São essas tecnologias que você mencionou anteriormente, né, Nilmar? Hoje em dia, assim, você fazer ciência, a gente, obviamente que assim, todo tipo de ciência é importante, mas hoje em dia, pelo fato de você conseguir ter um número muito grande de dados com essas tecnologias novas, se você não tiver ou um parceiro que faça bioinformática para você, ou você não entenda, você acaba ficando muito limitado. Porque hoje você vai ter que sempre pensar numa coisa mais sistêmica, né? Tipo assim, beleza, eu estou afetando uma proteína X, mas qual que vai ser o impacto disso como um todo, né? Claro que você acaba tendo que estudar ela ali, que nem eu mostrei esse dado, mutando, tipo uma lisina específica, não sei o que, né? Mas você sempre tem que lembrar como um todo. E aí essas tecnologias, hoje em dia, principalmente, né, se a gente pensar assim, em humanos, isso não só em humanos, mas em outros modelos que causam doenças muito importantes, isso é muito difundido, né? Porque você tem várias pessoas trabalhando. O Celso está falando, o hospedeiro contrai o parasita, mas não desenvolve a doença através da acetilação, podendo sobreviver ficando adormecido. Está explicando melhor o que ele tinha falado do híbrido. Então, uma coisa que acontece, Celso, eu não mencionei aqui, mas tem alguns trabalhos bem interessantes que mostram que o parasita, quando ele invade a célula, então tem exemplos de leishmania, bactérias, por exemplo, micobactéria que causa tuberculose, que o que eles fazem? Ao invadir a célula, eles conseguem alterar a função das enzimas do hospedeiro, as enzimas que regulam a acetilação, e com isso eles fazem com que o hospedeiro mude o metabolismo para favorecer o desenvolvimento da infecção. Então, isso é uma coisa também muito, muito legal que está sendo explorada agora. E o que se verificou, por exemplo, é que, no caso
um exemplo específico, né, das sirtuínas, por exemplo, em micobactéria, eles viram que quando a micobactéria infecta a célula, de alguma maneira ela faz com que ocorra a degradação da sirtuína do hospedeiro. Degradando a sirtuína do hospedeiro, o nível de acetilação das proteínas vai ser maior e isso favorece a infecção. Então, agora tem uma vertente que, nessa questão de drug discovery, que envolve não necessariamente você afetar as proteínas que regulam a acetilação do parasita, mas sim você afetar as enzimas do hospedeiro, que nem nesse caso ativando essa proteína para impedir com que ele faça essa jogada de inibir a atividade da proteína. Então é meio que assim, você não mata as células do hospedeiro, mas você impede com que o parasita não se desenvolva. Em relação a essa questão da acetilação, das colaborações, assim, se alguém estiver ouvindo, vendo a gente e estiver interessado em trabalhar com acetilação, o que você recomenda? Tipo, eu tô lá, tô longe, ainda não sei por onde vou e perto de mim não tem alguém exatamente trabalhando com acetilação. Mas qual o caminho que você acha que essa pessoa interessada nesse processo, nessa área de pesquisa poderia fazer, Nilmar? Bom, primeiro que realmente são, assim, pensando no Brasil, são pouquíssimos grupos que trabalham com acetilação, nesse nível de olhar para a acetilação como um regulador global, né? Assim, tem vários que trabalham olhando para a estrutura de cromatina e tudo mais, isso é muito, tem vários, mas no sentido que a gente trabalha aqui, realmente, assim, eu posso estar enganado, mas eu não conheço, pelo menos na área de doenças infecciosas, eu não conheço mais ninguém que trabalhe, só o nosso grupo mesmo. Então, assim, para quem está interessado em estudar, provavelmente você vai ter a oportunidade de estudar isso ou em grupos que trabalham com proteômica, então, assim, o pessoal que vai estar ali identificando, mas que às vezes vai ser muito identificação e não a caracterização ou o impacto disso na biologia de determinado modelo, né? Uhum. Desculpa, eu falei que é o único grupo, mas agora eu lembrei que tem um colaborador meu até na Unicamp, o André Damasio, que ele tá trabalhando com isso em fungos, mas assim, é uma coisa que está realmente ainda muito engatinhando. Uhum. E, então, ou entra em contato com as pessoas que trabalham, às vezes, com processos que a acetilação pode ter um impacto. Então, assim, alguém que trabalha com metabolismo, por exemplo, você pode propor, eu queria investigar o papel da acetilação na regulação do metabolismo, né? É uma outra maneira de você, não necessariamente o grupo é especialista em acetilação, mas ele estuda um processo que pode ser regulado por acetilação. Então, seria uma outra maneira, eu acho. E aí no seu laboratório, nesse momento, apesar dos dados, você mostrou vários dados, né? Mas assim, agora sua pergunta principal é? A pergunta principal agora que a gente tem no laboratório está muito voltada para leishmania. Então, assim, qual o impacto da acetilação em leishmania? Uhum. E aí, assim, óbvio que não é uma pergunta... A pergunta a resposta é simples, mas aí se envolve, de novo, um leque muito grande. A gente não tem ideia ainda do qual que é o papel da acetilação em leishmania. A gente vai começar a ter uma ideia a partir do momento que a gente descrever as proteínas que são acetiladas. Uhum. E aí tem assim, aqui no laboratório, a gente sempre, os projetos que a gente trabalha, tem no laboratório, na verdade, sempre tem uma parte básica, né, para entender a biologia do parasita, e isso se transpõe, então, para uma coisa mais aplicada, de tipo, como explorar essa biologia para desenvolver ou identificar algum algo e tudo mais. Então, sempre a gente vai ter essas duas coisas associadas. Acetilação na biologia e acetilação em drug discovery, vamos dizer assim, né, que é uma coisa interessante. Porque, na verdade, os modelos já são bem estabelecidos, né? Você está trabalhando com leishmania, trypanosoma, então o modelo, teoricamente, já estaria bem estabelecido numa área totalmente diferente, né? Como você disse, muito recente, né? Sim. Mas ter um modelo mais conhecido é bom?
nesse sentido né? Porque se você pensar, imagine você estudar acetilação, que pode ser uma coisa, né? Bem complexa, em um modelo que você não sabe direito como que é, por exemplo, o metabolismo dele, ou então como que ele precisa modificar quando ele está numa forma não infectiva para uma forma infectiva. Então, tendo muita informação da biologia, é mais interessante porque você sabe, eu sei que quando esse parasita está na mosca, o metabolismo dele é tal. Então, se a acetilação tem um papel ali, ela vai ter que ter nesse sentido ou no outro sentido. Então, é interessante. Agora, se você não tem um conhecimento nem do seu modelo muito estabelecido, aí é mais complicado ainda. Óbvio que sim, não é impossível, né? Porque aí você pode já associar as duas coisas, mas fica mais fácil desse outro. Mas camundongos também são modelos bastante utilizados, né? Sim, tem vários, assim, tem trabalhos muito bonitos, assim, de acetilação em mamíferos, em camundongos, tem um grupo muito forte na Noruega, que foi o primeiro grupo a descrever a acetilação. Então, assim, eles estão num nível bem avançado, assim, de coisas sensacionais, assim, de estudar. Assim, recentemente eles publicaram um paper que eles estão estudando como que as proteínas, qual o papel da acetilação em formar complexos que não são que não tem membrana. Então, assim, é uma coisa que já está num nível lá na frente, assim, que tipo, provavelmente isso pode ser conservado em outros organismos, mas eles estão bem avançados, assim. Eu estou agradecendo ao Rubens aqui, que está mandando um abraço, agradecendo a ele a indicação, porque, como imaginei, a gente aprendeu bastante aqui, aprendeu bastante aqui com você hoje. Mas durante esse processo, desse tempo que você levantou algumas hipóteses e, assim, você conseguiu validar suas hipóteses iniciais ou você acabou refutando alguma importante que você tinha inicialmente? Então, no início, a gente achou que ia ser muito tranquilo. A gente falou, vai ser muito fácil. A gente pega, olha, a gente tinha caracterizado, né, sirtuínas, tinha visto que elas eram importantes. A gente falou, então, a acetilação deve ser importante. A gente imaginou, a gente vai lá identificar as proteínas e depois a gente escolhe uma ou duas, faz uma coisinha ali, outra aqui de biologia molecular, a gente vai validar. Mas, infelizmente, a gente estava bem errado, porque quando a gente começou a ir mais a fundo, a gente viu que a gente ia ter que ser muito mais específico e muito mais minucioso, assim, porque a gente viu que não era uma coisa assim, liga, desliga, sabe? A gente começou a ver que o negócio era bem mais complexo. E, felizmente, a gente, apesar desses percalços, assim, a gente conseguiu, sim, validar essa coisa que eu apresentei dessa proteína. Também a gente tem resultados bem legais da outra parte da regulação do metabolismo de trypanosoma brucei, que eu não mostrei porque é uma coisa mais extensa e tal, mas a gente vai em níveis muito pequenos, assim, de interação de um aminoácido com o outro, sabe, na estrutura da proteína para poder validar a nossa hipótese. Então, mas a gente conseguiu, sim, validar pelo menos essas duas coisas, que era o que a gente precisava, né, porque não adianta nada você mostrar que as proteínas são acetiladas se aquilo não tem importância alguma, né? Ela pode estar lá e, ok, não tem problema. Você jura que você achou que ia ser fácil? Eu acho que era uma experiência. Então, assim, nesse momento que a gente está vivendo, assim, nesse impacto que a gente está vivendo na ciência brasileira e numa pesquisa que é considerada de ponta, né, Nilmar? De ponta, com poucas pessoas no Brasil desenvolvendo por ser recente, né? Uma área que, na verdade, é um caminho ainda interessante a se seguir, né? Tem muitas coisas a serem feitas, né? Como é que você está vendo essa questão de aporte de recursos em pesquisas como essa do seu laboratório, que as pessoas chamam pesquisa básica, né? Mas que a gente está vendo que o impacto do que você está pesquisando é algo bastante sistêmico, né? Alguns estímulos
externos que fazem uma diferença enorme aí, uma coisinha que teoricamente é simples, né, como você disse. E então, como é que você está vendo isso desse tipo de financiamento de pesquisas, como a que você desenvolve nesse momento ou em outro do país, né? Como é que funciona isso para pesquisas como a sua, que ainda estão nesse passo inicial, né? Assim, cortes, eles vão ser ruins independente para qualquer tipo de pesquisa, né? Desde a mais simples, né, até as mais complexas que exigem tecnologia de ponta e coisas assim. Então, obviamente que sempre vai impactar, né? Principalmente, assim, tudo que eu falei aqui, mas sei lá, tudo isso envolve custos muito grandes. Assim, trabalhar com biologia molecular é muito caro, assim. Quer dizer, na maioria das coisas a gente fazer ciência é caro, né? Às vezes as pessoas não têm muita ideia, mas tudo é muito caro. E aí, nesse sentido, fica mais caro ainda, né? A gente pensar, sei lá, para fazer uma análise, uma imagem que eu mostrei ali de, tipo, quando a gente fez o acetiloma, para fazer aquele, colocar 4, 5 letrinhas ali, sei lá, aquilo custou US$ 10.000 no mínimo, sabe? Então, assim, só para ter uma ideia do impacto que qualquer corte pode causar. E aí, para você entender coisas complexas, se você não tem aporte suficiente, você acaba ficando muito limitado, né? E aí você sempre pode ter aquela crítica, porque os cientistas brasileiros não fazem coisas de ponta, não sei o quê, mas na maioria das vezes não é que não tem capacidade ou não tem, não querem fazer, é porque realmente não tem recurso. Como que você vai, por exemplo, para as pessoas que não têm ideia, sei lá, um projeto do CNPq, que é a principal fonte de financiamento dos pesquisadores do Brasil, um projeto para quem está no início de carreira, que nem eu, o limite máximo que eu consigo são R$ 30.000. Então, assim, R$ 30.000 eu gasto em 2 compras que eu fizer de biologia molecular. Sim, estou falando de maneira geral no Brasil. Para minha sorte, eu ainda estou no estado de São Paulo e pelo fato de estar no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, né, que é a agência, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é como a gente diz, a FAPESP é uma mãe para a gente, porque sem a FAPESP, nada dessas pesquisas de pontas que são realizadas aqui, elas poderiam acontecer. Então, a FAPESP ajuda muito e até, assim, vergonhoso para o governo federal imaginar que esse ano a FAPESP, uma agência estadual, vai investir mais no estado de São Paulo do que o governo federal está investindo em todos os estados. Então, é muito discrepante a diferença, né? Então, isso, eu acho que assim, isso não deveria acontecer em momento algum, né? Mas, infelizmente, acontece. Espero que, obviamente, isso se reverta, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer pesquisa de ponta e a gente não consegue competir com as pessoas lá de fora, né? E eu acho que nesse momento, assim, como é que você vê o papel da colaboração, tipo, a Aline aí com experiência em algo que você gostaria de levar, ou outro tipo de colaboração? Como é que funciona essa questão de colaboração nesse momento em que as coisas estão se ajustando, que a gente espera mudanças, mas como é que você vê isso no Brasil, né? Pesquisadores e colaboração no Brasil. Eu acho que assim, colaboração na ciência ela tem que acontecer independente do momento econômico de qualquer país. Assim, hoje você não consegue fazer ciência sem você ter uma rede de colaboradores, né? Porque a ciência hoje em dia ela é multidisciplinar, né? Não adianta eu querer falar assim, hoje eu vou fazer, por exemplo, essa coisa que você citou, né, da linha, é uma coisa que encaixa perfeitamente no que a gente faz, só que eu não tenho background disso e eu não vou, obviamente, aprender ou, né, e demorar, que não é aquela coisa, reinventar a roda, né? Então, assim, quanto mais pessoas colaborarem entre elas, em momentos de crise ou não, isso só tem a enriquecer as pesquisas dos diferentes pesquisadores. E é sempre bom você ter um olhar de fora, né, da sua pesquisa, porque
às vezes você fica muito ali no dia a dia, aquilo acaba, tipo, você esquece coisas que às vezes estão na sua frente, que um colaborador seu pode olhar e falar, não, mas se você olhar desse jeito, você vai conseguir ter uma coisa assim, assado, que vai melhorar muito. Então, sim, colaborações sempre são bem-vindas e eu tento muito sempre ter colaborações com vários pesquisadores de diferentes áreas, principalmente para quem está começando, isso é extremamente importante. Uhum. A gente sempre vai ter dificuldade de conseguir recursos, né? Você sempre vai ter aquelas, não seriam julgamentos, mas dizer, é um grupo ainda que está começando, o pesquisador ainda é inexperiente, mas é uma coisa óbvia, né? Você está começando, né? Então, isso às vezes dificulta bastante para você conseguir financiamento. Então, nessas horas, as colaborações podem ajudar muito e, claro, depois também, quando você tiver um grupo mais estabelecido, você sempre vai ter coisas novas. Então, eu sempre tento colaborar com gente de fora também do país e aqui no Brasil. O Rubens, ele já saiu, mas ele é um parceiro assim, de longa data já em colaborações. Então, assim, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Eu acho que, assim, normalmente o espaço aqui da rede é para pesquisadores como você, como outros que já passaram por aqui, que tem esse olhar para a pesquisa, né? Essas redes de colaboração, esse entusiasmo pela pesquisa e por caminhos que não necessariamente são tão tranquilos quanto parecem, como que você escolheu, né? É uma área de pesquisa muito bonita e você sabe que eu conversei com você em off, como eu acho essa área muito bonita, e eu espero que você consiga mais colaboradores e mais resultados, positivos ou não, mas que sejam resultados que te levem para um caminho legal aí nessas revelações aí que você está trazendo para a gente, que são muito legais. E a gente agradece, eu sei que você estou tentando encerrar um pouquinho mais cedo também, porque eu sei que você está aqui hoje num dia pós-gripe, então queria agradecer de verdade, assim, é um tema mais denso, né? As pessoas que acompanham a rede são de diferentes áreas e diferentes níveis, né, de compreensão desses temas, mas você foi muito claro, então a gente agradece pela paciência também de explicar com tanta calma e conversar com a gente nesse momento. Então, aqui a Aline está agradecendo, está dizendo que seus esclarecimentos foram incríveis, e eu acho que é um pouco isso que a gente acredita aqui na rede, né? Que vocês possam se encontrar, os pesquisadores e pessoas que ainda não estão na pesquisa, para entender um pouquinho o caminho dessa profissão que a gente gosta tanto, né? Que impacta na vida da gente todo santo dia, e as pessoas, infelizmente, às vezes é meio invisível, né? As pessoas esquecem de onde vem tudo que a gente vive. Como eu não mostrei, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat. Quem quiser, a Aline, principalmente, quiser me escrever e falar de alguma outra coisa, também fique à vontade. E, Ju, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é uma oportunidade muito legal e eu acho que assim, a iniciativa que vocês têm é muito importante, ajuda muito na divulgação da ciência no Brasil. Eu acho que as pessoas que ainda não fazem parte da rede, né, façam parte, divulguem, porque é muito importante o trabalho que vocês fazem na rede de pesquisadores. A casa é de vocês, vocês sabem, o que precisarem, o que a gente puder colaborar, todo mundo está parabenizando você aqui no Facebook. Tem uns Moretti lá no Facebook. Então, Marisa Moretti, Nadir Tereza Moretti, mandando um abraço. Ela assistiu a primeira vez que ela veio falando de... Que legal. Então, dizendo que está muito orgulhosa de você. Assim, a rede também tem um pouco isso, sabe? De ter esse momento em que, às vezes, nem sempre é possível, né? Ter pessoas que a gente quer muito perto e levar um pouco do que você está falando para lugares que não necessariamente você frequentemente pode estar, né? Então, um tema como esse, como você disse, 2 grupos no Brasil trabalhando com esse enfoque, né? Realmente é legal que outras pessoas possam ter oportunidade de conhecer um pouquinho esse trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez. Eu espero que você volte para contar novidades e conta com a gente, tá?
Obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo pelas palavras aí. E Então, foi muito legal compartilhar um pouco do que a gente faz e fiquem à vontade para escrever ou por e-mail ou no Facebook e tudo mais. espero que você tenha gostado da experiência. Adorei, adorei sim. E um beijo para todos, pessoal do Facebook. Então, a gente está encerrando. Amanhã de manhã, mês que vem, a gente vai ter mais alguns webinários. Logo na semana que vem, a gente vai divulgar. Depois a gente dá uma parada em julho e volta em agosto. E, Aline, o e-mail dele, ele colocou aqui. Eu vou copiar novamente para você. Espera aí um pouquinho. É porque ele passou só para a gente. Vejam, tá aí. O e-mail disponibilizado. E também, se vocês precisarem ou quiserem falar com o Nilmar, ele está no Facebook, né, Nilmar? E também tem mais outra opção, vocês podem mandar mensagem para a gente encaminha para ele. Quem estiver assistindo depois, né, aí no Facebook, que a gente encerrar, que for assistir, se vocês quiserem contato, entre em contato com a rede, pelo site da rede, e a gente conecta vocês, tudo bem? Então, boa noite para todos. Mais uma vez, a gente agradece. Um beijo, Nilmar.